meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e agora é aquele nosso bate-bola, jogo rápido, sim, lembra? Nós iniciamos, né, na aula, antes da aula 15.1, essa é a nossa aula de revisão da 15.1, aula 15.2, mas nós tínhamos iniciado, né, a aula sobre avicultura, criação de frango, que fizemos uma explanação geral e agora nós estamos fazendo essa imersão somente em frango caipira. Não é isso? Vamos fazer então, professor, uma revisão sobre os principais itens abordados na aula sobre criação de frango caipira, porque daqui a pouco tem atividade. Então aumenta aí para mim, meu diretor! Criação de frango caipira, aula 15.2. O que nós abordamos, professor? Planejamento. Primeiramente, nós planejamos, principalmente, lembra na aula? Lembra? Nós falamos quais são as principais... Aptidão! Nós temos que planejar, por exemplo, na minha propriedade, eu consigo criar que tipo de ave? Tem raças com aptidões. Raças com aptidões para corte, raças com aptidões para postura. E o frango caipira, temos que... Né? Falou em caipira, parece que ele não tem raça. Tem. Ele tem uma determinada raça que pode ser adequada para um determinado sistema de criação. Exemplo, carijó, raça que se destaca pela dupla aptidão. Então aqui, ó, olha aí, opa, deixa eu colocar aqui. It's very, very important to them. Sure. Yes. Dupla aptidão. Ou seja, tem boa quantidade de carne e também pode pôr ovos. Que é esse bichinho aí, ó, que parece uma zebra, todo riscadinho, cinzentado. Ródia. Tem gente que chama de rodê. Eu chamo de ródia. Que é uma ave, gente, é a principal para a postura. Tá bom? Professor, a ródia, ela é para postura, mas também se utiliza para corte. Por que tá olhando aqui corte, professor? Me explica isso aqui, ó. Ela tem pouca aptidão para corte. É porque ela é excelente para pôr ovos. Em média, uma ave dá 260 ovos por ano, é ovos. Mas exemplo, é porque você tem um período no ano que ela bota ovo. Aí tu faz a... Caramba, eu falei direto. Ela cai a produção. Aí tu faz o repique. O que é o repique? Nós vamos ter uma aula disso. Você retira a água dela. Não, tira a ração, só deixa a água. Aí tem um processo que a gente faz lá, que ela... Bum! Ela cai toda a pena, faz o repique, produz e começa a pôr ovo de novo. Você potencializa. Tipo... Aí é uma coisa horrível que eu vou falar. Tipo uma mulher... Caiu a produção de ovos. Aí depois você faz uma forma de ela melhorar a produção de ovos de novo, só que dura só mais 6 meses. É o suprassumo. Tirar tudo que pode. Aí depois você tem que preparar para mudar o galpão, mudar o aviário e mata essas galinhas pro abate. Vai pro abate e consome a carne, não é jogado fora. Só que a qualidade da carne não é igual à qualidade da carne do carijó. Porque esse animal ficou parado. Então, essa carne, na grande maioria, é levada para embutidos. Não é para comer normal, é embutidos. Salsicha temperada, de frango. A Label Rouge, que também é aquela da galinha do pescoço pelado, não é isso? Ela tem, sim, como firmeza a carne e aproximadamente chega a 2,2 kg. Essa galinha do pescoço pelado, né? Ela é boa para você fazer cruzamento com outras galinhas caipiras, facilitando e melhorando o desempenho desse animal. Tem também um índio, que é esse aqui, ó. Diferente. Ah, é com índio, isso mesmo. Essa ave aqui, ó, você cruza com a galinha de pescoço pelado. Isso facilita e melhora a sanidade do animal. Ele fica menos suscetível a doenças. Apresenta rusticidade e é considerado excelente para corte. Tem uma agressividade mais acentuada, pois descende das raças usadas para rinhas. Então nós temos o sistema para a galinha caipira, só tem esse sistema aqui, gente, convencional e o sistema semi-confinado.
tá bom? Que uma parte ela vai ficar andando e a outra parte aqui da postura, viu como é diferente? Elas ficam soltas, só que aí tem os ninhos, elas não vão ficar em galpão, tem essa diferença. O frango caipira, para mim, meu diretor, o caipira não tem essa capacidade de você colocar ele em gaiolas, como a roda de postura. Então, o processo de formação de pôr ovos is different. Ok, galerinha? Meus queridos, com isso nós finalizamos esse nosso bate-bola, jogo rápido sobre criação de frango. Agora vocês vão ficar agora é ótimo, né? Com as atividades, mas daqui a pouco o tio volta para corrigir junto com vocês, tá bom? Tchau! Muito bem, viu? Nem demorou muito, já estamos de volta. Agora vamos corrigir, tirar algumas dúvidas que possam ter ficado aí durante a realização das atividades. Mas, gente, de novo, só para enfatizar aqui, estamos aqui no primeiro ano, estamos juntos, essa só é a 15ª aula, então só para lembrar para os colegas aí que deram uma pescada e dormiram, vamos fazer da seguinte forma. Vou colocar, o meu diretor vai deixar aí na tela as perguntas, eu vou ler as perguntas, e aí durante essas perguntas nós vamos esclarecendo algumas coisas que possam ter gerado dúvidas. Vou colocar a resposta. Se a resposta é aberta, não precisa estar escrito idênticos às mesmas palavras, não precisa. Claro, o que acontece muitas vezes? Tem uns termos técnicos, então eu vou sublinhar esses termos técnicos. Você possa não ter escrito eles, mas você descreveu. E aí eu vou dar um tempinho, vai ficar na tela para você colocar entre parênteses, tá bom? Questões fechadas. Quando a gente mostrar a resposta, for o gabarito alternativa A, a gente vai explicando por que as outras alternativas não contemplam a pergunta. E muito importante, se você der uma piscada e eu sair da questão e fui lá para o slide, é porque nós estamos explicando, esclarecendo por que algumas daquelas alternativas não contemplam, tá bom? Tá bom! Então, meu diretor, aumenta a tela aí para nós, por favor. Primeira questão, pessoal. The question 1. Descreva as diferenças entre os sistemas de criação de confinado e semi-confinado, mais utilizados na criação de ave. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó, só para lembrar. Confinado e semi-confinado só tem esses dois sistemas na criação de ave caipira. Quando a ave não é caipira, são 3. This is very, very important then. Que para mim, meu diretor, só para lembrar aqui rapidamente, gente. Só para lembrar rapidamente. É porque nós sabemos que são 3 sistemas de criação. Intensivo, semi-intensivo e extensivo. Criação de galinha caipira só tem o confinado e o semi-confinado, que não é o semi-intensivo. O semi-intensivo é outro. O semi-confinado ela fica presa. Lembra da figura? Ah, professor, não lembro não. Então vamos voltar lá no slide? Olha aqui, ó. Isso aqui não é um semi-confinado. Isso não é semi-confinado. Isso não é semi-confinado. Não é semi-confinado? Não. Sistema semi-intensivo, desculpa. Semi-intensivo. Olha a postura onde fica. Presa. A postura fica presa. Tá bom? É diferente. Tá bom, professor, tá bom. Então qual é a resposta aí? O sistema confinado e o sistema semi-confinado. Não tem, vamos lá, não tem um intensivo e semi-intensivo. Intensivo é uma coisa, semi-intensivo é outra e extensivo é outra. Agora, confinado, semi é totalmente diferente. No sistema confinado, as aves são criadas no galpão por todo o ciclo de produção. O semi-confinado, as aves são criadas até 2 a 3 semanas de vida no galpão fechado, protegido de predadores, ventos, frios, chuvas, sendo que após este período, as aves têm acesso a piquetes. Piquetes, pequenas áreas onde elas vão
habitar, como a gente fala. Tá bom? Tá bom. Segunda questão. Cama. Termo utilizado para o material que reveste o piso do aviário. Deve ter uma altura de 3 a 5 centímetros para melhor absorção da umidade. É verdade. Basicamente, uma cama deve seguir alguns pré-requisitos para ser considerada de boa qualidade. Quais são os principais materiais que poderão ser utilizados neste caso? De quais? Aqui, meus queridos, pode voltar para mim. Ó, sabugo de milho triturado é um bom material para ser utilizado. Maravalha. Só que uma coisa, nós vimos na aula, não é toda maravalha. A origem, esse material a ser utilizado, tem que tomar muito cuidado para que não ocorra intoxicação da ave. E também podemos utilizar capim-napier. O capim-napier, é claro que para ser oferecido, o capim-napier ele tem que ser dessecado. Porque se você colocar o capim-napier, vamos falar, verde é não desidratado, elas vão comer tudinho. Tá bom? Eu só coloquei a foto para você que não é da área, meu querido, fazer essa relação. Mas se você só escreveu sabugo de milho, maravilha, e capim-napier, tá correto, tá bom? Aumenta para mim, meu diretor. Então, questão de número 3. Avicultura moderna, chamada granja, porque a gente sempre fala galpão, mas a criação de porco também chama granja. Interessante, né? E tradicional caipira, então vamos lá, avicultura moderna, granja, e a tradicional caipira é uma das áreas que mais tem evoluído nos últimos anos, devido à sua importância para a produção e suprimento de alimentos, produção e suprimento de alimentos de proteína de alta qualidade. De acordo com as diferenças do processo de criação, que são esses processos? Cria, recria e engorda. E também intensivo, semi-intensivo e extensivo. O que fazer com a produção de frango caipira está em alta no mercado? Aqui, galerinha, a resposta. As mudanças de hábito alimentares dos consumidores cada vez mais vêm dando preferência a produtos naturais e saudáveis e mostram preocupações com os possíveis efeitos da criação moderna. Galerinha, volta aqui para mim. Pessoal, isso aqui nós sempre estamos falando aqui para vocês. Não só na criação de aves, né? Tem o boi verde, que nós vamos falar ainda. Nós estamos iniciando, a gente está falando sobre determinadas criações, e essas criações nós estamos colocando no sistema convencional ou tradicional. Mas, por exemplo, quando a gente fala granja, é um animal que ele está produzindo ovos não galado. A alimentação humana não é atribuída a ovos galados, são ovos induzidos. Ovos galados são a mesma coisa quando a gente fala ovos germinados que vão gerar um indivíduo, pintinho, que é para fornecer o quê? Ave, é uma coisa. Ovos estimulados. Então, esse processo de ovos estimulados, tem muitas pessoas que têm um receio, então procuram uma atividade alternativa de criação, como a galinha ecológica, a galinha verde ou a galinha caipira, que é alimentada de forma, vamos supor assim, que não tem nenhum tipo de contaminante. Nós vimos na aula. O boi verde é a mesma coisa. Tem o boi verde, gente, nem vacinação. É um processo totalmente diferente de exclusão. Tudo isso mantém um nicho de qualidade de vida. Claro, é um mercado direcionado para uma determinada população. Vamos lá? Aumenta a tela, meu diretor. Quarta questão. As aves são animais que exigem bastante controle e cuidado quanto ao aparecimento de patógenos devido à proximidade entre os indivíduos, porque eles estão muito próximos, juntos, né? Indivíduos nos diferentes sistemas de criação. Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, OIE,
cuja sigla original refere-se à Organização Internacional de Epizootia, criada em 1924, que permanece a uma patologia entre os demais e de maior impacto econômico para a avicultura mundial. Qual é essa patologia, pessoal? Galera, tá aí, ó, doença. A patologia é o do guboro, causada por um vírus de doenças infecciosas caracterizada por imunossupressão. Quero lembrar aqui para vocês também que uma das características da nossa região não seriam essas, né? Hoje é a Newcastle, tá bom? São doenças do trato respiratório e trato gastrointestinal avícola. Ok, vamos para a questão número 5. O sistema alternativo de criação de galinha caipira preconiza a construção de instalações simples e funcionais. O principal objetivo dessa instalação é oferecer um ambiente higiênico e protegido, que não permite a entrada de predadores. Antes de realizarmos a instalação de um aviário, olha isso aqui é importante, hein? Antes de realizarmos a instalação de um aviário, que critério devemos levar em consideração para a criação das galinhas caipira? Gente, nós estamos falando isso direto aqui, ó. 1. O tipo de produção. Ou seja, se a ave ela tem corte ou postura. Para você fazer a instalação, você tem que saber qual é o objetivo, porque as instalações são diferentes. Local e região da criação. Verificar a adaptabilidade da ave, do animal, do exemplar à região. E outra, a escolha da linhagem também passa por uma análise do mercado. Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque você quer criar um animal, você tem que saber primeiro qual o objetivo. É para ovo? É para carne? É para aptidão? Qual é a raça que tem uma dessas 3 características? Outra, ela é adaptada à região, às temperaturas, para que eu possa colocar a instalação de acordo com as necessidades do animal e de acordo com as necessidades, não, com as intempéries, que é o clima. Sexta questão, em relação ao uso do bebedouro e comedouro para fins específicos da criação de pintinhos, presta atenção, qual é a recomendação imprescindível para ser considerado? Olha aqui, galerinha, comedouro e bebedouros infantis, específico para os pintinhos, devem dar preferência aos modelos que dificultem o desperdício e impeça os pintinhos a defecar dentro do comedouro, dentro da ração. Vem para mim, meu diretor. Lembra na aula, pessoal? Esses animais, você tem que colocar o bebedouro e fazer a regulação. Se você deixar a umidade, se você deixar até que eles tirem a ração e joguem no chão e molhem também por causa da falta de manutenção do bebedouro, pode provocar o processo de fermentação e causar uma doença, tá bom? Então é imprescindível fazer essas considerações. Meus queridos, finalizando aqui então essas nossas correções das atividades, um abraço para todos vocês, estou aguardando as fotos, ok? Tchau, gente, até a próxima!